desse homem que é maravilhoso, o seu Albuquerque, que a gente tem um carinho especial. O Ítalo Mota esteve lá e a gente vai mostrar agora, porque a vida desse homem se confunde com a comunicação do estado do Piauí, do Brasil e do mundo. Solta o VT. Mariano, nós estamos aqui no Sesc Cajuína para mostrar para vocês o lançamento de um documentário que conta a história das telecomunicações aqui no Piauí. Um trabalho super interessante. Esse documentário é dirigido por A. José Fontinelli, possui narração de João Cláudio Moreno. E olha só que interessante. Esse filme, na verdade, o protagonista é Raimundo Nonato de Albuquerque e é um filme que promove o resgate de histórias que são carregadas de sentimentos e emoções. São imprescindíveis para a compreensão desse enredo, que conduz exatamente um homem simples do interior a se tornar o primeiro diretor técnico da primeira emissora de televisão aqui do Piauí, o que destaca assim a relevância do seu Albuquerque e de tantos outros personagens. Tudo isso para o desenvolvimento das telecomunicações aqui no estado do Piauí. E olha, paralelo ao lançamento do documentário, nesse espaço que a gente está aqui, estão alguns dos equipamentos que fazem parte do documentário. E a gente te convida para acompanhar cada detalhe dessa história a partir de agora. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse documentário, esses equipamentos que fizeram parte também do documentário, a gente conversa a partir de agora com a José Fontinelli. Seja bem-vindo ao programa, Mariano, para falar de uma história tão curiosa e interessante, né, que é a história das telecomunicações do Piauí com o seu Albuquerque, que é uma figura representativa no início de tudo isso. Seja bem-vindo ao programa. Primeiro porque quando nós falamos da primeira emissora de televisão do Piauí, sempre fica muito evidente, claro, ele foi o idealizador, foi quem brigou para que isso acontecesse, que é o Walter Alencar. Mas muitas vezes nós deixamos de lado aqueles que colocaram em prática, que colocaram de fato no ar a TV. Foram precursores, né? E foram precursores. O seu Albuquerque, ele foi o primeiro diretor técnico da TV Rádio Clube. Um dos entrevistados é o Zósimo Tavares. Ele diz uma coisa interessante quando compara os dois. Ele diz que o Walter Alencar é uma espécie de Juscelino Kubitschek e o seu Albuquerque um Oscar Niemeyer. O Dr. Walter foi o Juscelino Kubitschek da televisão piauiense e o Albuquerque foi o Oscar Niemeyer. Foi justamente esse encontro que propiciou que de fato esse sonho se realizasse. Esse documentário tem uma equipe fantástica para que ele chegasse até esse dia de hoje. São 3 dias de exibição, né? Tem narração aí do grande João Cláudio Moreno. O foco principal é exatamente resgatar toda a história das telecomunicações, desde os primórdios até se tratando de equipamentos, como que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Estamos aqui numa exposição que acontece paralelamente à exibição do filme. Tá? Nós estamos aqui no Caminhos das Telecomunicações no Piauí. Todos esses objetos que estão aqui aparecem no filme, pertencem ao seu Albuquerque, que possui inclusive o Museu das Telecomunicações. Legal. A ideia é que as pessoas encontrem o aperitivo e sintam a curiosidade para conhecer mesmo o museu com todas as peças. E olha, Mariano, interessante é que são equipamentos que carregam histórias curiosas, né? Desde a sua funcionalidade, a importância desses equipamentos, desde o início das transmissões, quando iniciou de fato a telecomunicação aqui no Piauí. É claro que a gente vai compartilhar com os telespectadores para conhecerem um pouco mais sobre esses detalhes. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 equipamentos, né? Um projetor automático do ano de 1976 e tem uma máquina fotográfica de 1959, ou seja, aqui é a história da telecomunicação do Piauí, né? E assim, a história do seu Albuquerque se confunde com a história das telecomunicações. Essa máquina fotográfica, por exemplo, pertencia a ele, tá? Foi inclusive a máquina utilizada para registrar os primeiros momentos de namoro, depois veio o noivado, casamento. A história amorosa com a dona toda, Conceição, né? A história amorosa toda, né?
Continuando o nosso passeio, a gente vai mostrar aqui agora esse espaço que traz aí a placa com o nome do primeiro diretor técnico, Raimundo Nonato de Albuquerque, além de outros equipamentos, como um dos primeiros microfones da TV Rádio Clube de Teresina na década de 60, né? Aí já tem um microfone de cabine, né? A cabine fantasma da TV Rádio Clube, e esse aparelho que na verdade é um voltímetro eletrônico que foi utilizado pelo seu Albuquerque em 1959, ou seja, aqui tem o aparato que ele utilizava como ferramentas, né? Exatamente. E assim, se vocês me acompanharem aqui, tudo começou por causa desse rádio aqui, que a gente gosta de chamar de rádiozito, né? O seu Albuquerque, ele saiu de São Bernardo, no Maranhão, atravessou o Rio Parnaíba e foi para Luzilândia trabalhar numa farmácia. Legal. E esse rádio pertencia à farmácia, era a alegria da cidade, as pessoas se reuniam para ouvir a rádio. Para ouvir a rádio. Quando esse rádio quebrou e ficou mais de um mês em Parnaíba para ser consertado, o seu Albuquerque percebeu a falta que ele fez e entendeu que a partir daquele momento ele estudaria rádio. Foi a grande motivação dele, né? E hoje esse rádio também pertence a ele, né? E como ele diz, se não fosse esse rádio, eu talvez fosse qualquer outra coisa no mundo, menos um eletrotécnico, né? E talvez nem tivesse vindo para Teresina. E olha, até também um outro equipamento interessante aqui que traz uma história. Esse, no caso, foi um rádio utilizado por Juscelino Kubitschek, verdade? Eu costumo dizer, Ítalo e Mariana, que o seu Albuquerque é uma espécie de Forrest Gump. Legal. O seu Albuquerque, ele está em muitos lugares ao mesmo tempo, testemunhando muitos acontecimentos históricos. Esteve, inclusive, em Brasília, na época da fundação. E esse rádio era o rádio utilizado pelo Juscelino Kubitschek no dia a dia. Ele vivia com esse rádio aí, né? E aí o seu Albuquerque, quando soube que estava sendo leiloado, acabou adquirindo também. Como eu falo sempre, é uma grande oportunidade, a gente vai passar para um outro espaço aqui, até para a gente conhecer, buscar esse enriquecimento não só para profissionais da comunicação, mas para a população de uma forma geral, já que a gente acompanha tanto esse crescimento da comunicação através da tecnologia atual, mas é interessante a gente saber e ter esse conhecimento de como é que tudo começou. Olha, tem a evolução de telefones, ali já tem um projetor manual de 45, a TV portátil, que também é bem interessante, e aí a evolução das câmeras, né, desde 1963, né, os equipamentos ainda bem no início de como eram feitas as transmissões, utilizando esses equipamentos. E ali já ao fundo a gente observa também que tem outros modelos de rádio, televisão, já tem um outro equipamento aqui que é essa maleta que, para quem conhece o próprio jornalismo, sabe do quanto isso era fundamental quando saiu uma equipe formada por cinegrafistas, onde o auxiliar sempre carregava aquele tipo de equipamento. Ou seja, isso aqui é uma verdadeira viagem na história, onde a gente pode conhecer a fundo, de fato, como é que começou toda a telecomunicação no nosso estado, né? Exatamente. A linha narrativa do documentário, Ítalo, é bem interessante, porque à medida que a gente acompanha a história do seu Albuquerque, nós vamos pontuando, nós vamos contextualizando o que estava acontecendo no Brasil e no Piauí naquele momento. O seu Albuquerque, por exemplo, ele era criança durante a Segunda Guerra Mundial, né? Legal. E a gente aproveita também para contextualizar o seu Albuquerque, como eu te disse, ele é esse Forrest Gump. Ele tem relação com a Segunda Guerra Mundial, ele precisou se esconder na época da ditadura militar, porque fabricavam uns rádios e aquilo poderia parecer que ele era comunista, ou que os rádios estavam sendo utilizados pelos comunistas que viviam aqui em Teresina, sabe? Então, o gostoso do filme é esse, ele se torna muito dinâmico, porque não é só a história de uma pessoa. Entendi. Entendeu? Mas acaba englobando a própria história do todo, Brasil, né? A história do Piauí, a história das telecomunicações. Nós estivemos em Parnaíba, a Rádio Educadora de Parnaíba, né? Foi a primeira emissora de rádio do Piauí. Pudemos conversar com o senhor Ayrton Alves, Legal. Que ainda está muito lúcido e foi um dos primeiros radialistas do Piauí, entende? Conversamos com historiadores. Então, tem muito conhecimento, né? Tem. É um verdadeiro documento. E não é só para jornalistas não, viu? Público em geral, nem somente para historiadores. Para quem busca conhecimento como um todo, é sempre interessante. Se você quiser
fechar com chave de ouro, tá? O sabadão, às 18 horas, nós temos a terceira sessão do Seu Albuquerque e Outras Histórias das Telecomunicações. Então, Ítalo, convido você para assistir. Logo após o programa a gente está aqui, viu? Mariano, saia do programa e venha direto para o Sesc Cajuína, tá bom? Bacana. E muito obrigado, Mariano, pelo espaço. Você sempre um incentivador da cultura e nós que trabalhamos com audiovisual estamos nos profissionalizando. O filme é um exemplo disso, vocês vão perceber. Há toda uma técnica de fato envolvida, há profissionais muito qualificados envolvidos. É um filme, eu considero, é o meu primeiro filme profissional. Que bacana. Inclusive, a gente vai colocar aqui as redes sociais do A José para você que quer ter acesso a esse conteúdo, até mesmo conhecer mais sobre o próprio documentário. E eu queria agradecê-lo, A José, por aceitar o convite para estar com a gente aqui no programa, compartilhando de tanta história curiosa e interessante. E reforçando o convite, logo após o programa, Mariano corre para o Sesc Cajuína para acompanhar essa exibição, né? Eu aguardo todos vocês aqui. É isso aí, Mariano, a nossa visita, conhecendo um pouco mais sobre a história das telecomunicações aqui no Piauí. Maravilha, que espetáculo de vida do seu Albuquerque, um homem que ama a comunicação, e eu acho que todas as televisões deveriam fazer essa homenagem ao seu Albuquerque, porque se eu estou aqui, se a Dia TV existe e as demais TVs existem, elas agradecem também ao seu Albuquerque. Ele é o pioneiro de ter ajudado a fazer a comunicação do estado do Piauí.